Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão good? Você fala inglês, tá vendo? Good. Vira para o irmão do seu lado, da frente, e fala assim: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Curve sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos de um modo muito especial por cada irmão que deixou o conforto do seu lar para estar aqui. Deus, como vale a pena nós estarmos juntos e unidos. Como vale a pena nós estarmos juntos para poder exaltar o teu santo nome, glorificar ao Senhor e aprender com a tua palavra, Senhor. Tão certo como eu estou respirando e nós estamos respirando nessa noite, eu sei que de um modo muito especial o Senhor vai falar algo a cada um, Senhor, de modo individual. Uma palavra, uma frase. Eu sei que chaves vão ser viradas. Eu sei que vidas serão transformadas. Eu sei que um novo tempo ressurgirá na vida dos meus irmãos, ó Deus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma mente e um coração aberto para recebermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu me lembro das últimas palavras da minha mãe. Ela praticamente morreu em meus braços. Magrinha, muito magrinha. Ela fumava muito. E eu sabia que um dia, por conta do vício, ela não ia ter mais força para poder puxar o ar. Eu sabia que um dia o pulmão dela já não teria mais força para poder fazer esse movimento de inspiração e respiração. Eu lembro quando ela, um pouco antes de morrer, ela me falou algo que eu nunca mais esqueci. Ela disse: filho, seja unido com os seus irmãos. E depois de um tempo, ela respirou fundo, tentando sugar o ar, mas o pulmão não tinha mais força e por conta disso, ela se foi. Ela partiu com o Senhor. Eu tenho certeza que um dia nós vamos nos encontrar. Mas eu atentei bem para o que ela falou em suas últimas palavras. Porque imagina se alguém que você ama falasse algo para você no fim da sua vida, você ia se lembrar. E eu quero ler com vocês as últimas palavras de Jesus em João 17. Trata-se da oração sacerdotal de Jesus. Eu quero ler a Bíblia NVI, João 17, de 1 a 4. E eu queria que você acompanhasse comigo esta leitura. João 17 são as últimas palavras de Jesus e ele diz assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E aí o texto continua, você pode depois da sua casa ler a oração sacerdotal de Jesus. As últimas palavras, ali ele ora por si mesmo, ali ele ora pelos seus discípulos. E você vai ver isso. Agora, é interessante que ele fala, depois de dizer isto, o que ele disse? O que ele disse está no verso, no capítulo anterior. Então vamos lá, só acompanhe aqui o que ele disse.
Em João 16, ele diz o seguinte: tenho-lhes dito isto para que vocês não venham a tropeçar. Jesus está falando isso, olha, eu estou dizendo isso para vocês que vocês não tropecem, porque vão começar a acontecer coisas depois da minha partida, que se vocês não ficarem espertos, vocês vão tropeçar. E eu não quero que vocês tropecem. Queridos, sabe que Deus não quer que você ande tropeçando por aí? Nós não temos que andar tropeçando por aí. Se você tropeçar e cair, o Senhor quer te levantar. Ele tem prazer em levantar aquele que está caído. Ele tem prazer em perdoar aquele que se arrepende genuinamente. Então ele fala o seguinte, o verso de número 2, ou 16, diz assim: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá um tempo quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. Olha que coisa, queridos. Vocês vão ser perseguidos. E alguém que querer matar você, vai achar que está fazendo uma oferenda a Deus, uma oferta ao Senhor. Queridos, nós vivemos num país livre. Nós não sabemos o que é perseguição. Será que você pensa que porque o teu chefe te persegue, é uma perseguição? Sim, é uma perseguição. Não estou querendo desmerecer isso, mas existem irmãos em países fechados que estão dando a sua vida pelo Evangelho. A China constantemente está aprisionando irmãos, e se você procurar no YouTube, você vai ver que tem muitos que estão morrendo por amor ao Evangelho. E eu tenho as minhas dúvidas, eu não sei se é a sua também, se de repente nós não vamos passar por isso, quando estivermos chegando no finalzinho do tempo. Pode ser que sim, pode ser que não, nós não sabemos. De repente, se implanta o comunismo no mundo todo, os cristãos vão ser perseguidos, porque os cristãos, aqueles que amam ao Senhor, é uma barreira para que as coisas aconteçam. Amém? Então, até parece que ele estava falando com a gente hoje. Aí ele continua: farão essas coisas porque não me conhecem. Não me conheceram, nem o Pai e nem a mim. Aí ele fala no 7 do 16, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui ele está falando, você sabe disso. Jesus, para que o Espírito Santo voltasse, viesse aqui, Jesus tinha que ir. E ele veio e habita dentro daquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Está em Efésios. Mas é interessante que ele fala, quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, deixa eu dizer algo para você. A sua função não é convencer ninguém. A sua função é simplesmente ser uma carta viva para que as pessoas vejam Jesus em você e através daquilo que você está vivendo, ele venha a conhecer Jesus. Se você está tentando colocar goela abaixo o Evangelho ou qualquer outra coisa, você está errado. Você também não pode querer colocar goela abaixo que o seu marido mude, que a sua esposa mude, que o seu filho mude. Porque a palavra diz o seguinte, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E eu quero cantar uma canção bem curtinha para você, para quando você estiver tentado a querer mudar pela sua força as coisas, você vai lembrar disso. Diz assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. De novo. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos,
diz o Senhor dos exércitos, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, pelo Espírito as coisas mudam. Pelo Espírito, o seu marido é convencido. Pelo Espírito, a sua esposa é convencida. Pelo Espírito, os seus filhos são convencidos. Pelo Espírito, as coisas mudam realmente. Agora, goela abaixo não vai. Goela abaixo não vai. A pessoa que muda com uma faca no pescoço, ela vai mudar enquanto a faca está no pescoço. Você está entendendo? Acima de pressão. Mas quando o Espírito convence, quando a pessoa é realmente mudada de dentro para fora, as coisas acontecem. Então, quando você for tentado ou tentada a querer forçar a coisa, qual é a música que você vai se lembrar? Nem por força, nem por violência. De novo. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Queridos, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Quando estiver falando de Jesus para alguém, fale. Lance a semente. Seja você um semeador. Sai jogando semente. Joga semente aqui, semente ali. E deixa o Espírito trabalhar. Deixa o Espírito trabalhar. Que é Ele quem convence. É Ele quem convence. Você não precisa fazer esforço. Você só tem que viver. Você só tem que ser uma carta viva. Aí as coisas vão mudar. Creia nisso, porque a palavra diz isso. Mas, ainda no verso de número 13, diz assim: quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Quem anda no Espírito, quem é cheio do Espírito, quem é guiado no Espírito, tem uma percepção diferenciada. Se você não está percebendo algumas coisas, é porque talvez você esteja andando na carne. Agora, de repente chegou alguma situação, você está ligado, você é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, cheio do Espírito, você tem a sensibilidade de perceber, opa, está arranhando alguma coisa aqui. Se está arranhando, para, se tem dúvida, para, é sinal do Espírito. Mas queridos, deixa eu dizer algo para você gravar. Às vezes, quando as coisas estão dando errado, não significa que Deus não esteja abençoando. Aí você tem que ter a sensibilidade para poder, momento de parar, momento de avançar, momento de parar, momento de avançar. Mas o 13 fala assim, olha, eu estou avisando para você porque vocês, na verdade, vai ter perseguição, mas você tem um Espírito que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai fazer você crescer, que vai fazer você amadurecer. Mas, ainda no 20, diz assim, Digo-lhes que certamente vos chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando luz de dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece da angústia por causa da alegria de ter nascido. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha o que o Senhor está falando aqui para mim e para você. Pode pedir, que eu tenho prazer em dar para você. Agora, por que, queridos, que as nossas orações muitas vezes não são ouvidas? Você lembra da mensagem do pastor que ele fez recentemente? Que nós precisamos alinhar a nossa boca com o nosso coração, ele citando Ana.
Então, qual é o segredo? É olhar a palavra de Deus, orar segundo a palavra de Deus. Olha que ele fala: até agora vocês não me pediram nada em meu nome, mas agora eu vou para o Pai. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Hoje o Senhor está falando para você: a sua alegria vai ser completa, porque eu vou te ouvir, meu filho, eu vou te ouvir, minha filha. Ele quer completar a nossa alegria, ouvindo as nossas orações. Ele é Deus, Ele tem prazer em te dar. A palavra diz: nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Ele é seu Deus, Ele tem prazer em te ouvir. Mas, é interessante que, quando eu li João 17, ele vai falar: chegou a hora. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Queridos, é interessante como o diabo tentou matar Jesus desde que ele nasceu. E é interessante que, às vezes, Jesus, por ser Deus, ele não enfrentava. Ele se esquivava. Logo no seu nascimento, ele foi para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Ele encontra com os reis magos lá, né? Ele chama os reis magos e fala o seguinte: olha, está nascendo um rei dos judeus, e quando você encontrar ele, avisa, porque eu quero adorar. Mas ele não queria adorar coisa nenhuma, ele queria matar Jesus. Jesus, junto com seus pais, na verdade os seus pais levam ele para o Egito, ele fica lá no Egito, depois aparece um anjo, e o anjo fala para ele voltar, porque Herodes já tinha sido morto. Mas queridos, aí ele fala: chegou a hora. As coisas, quando você está andando em obediência, quando você está andando na palavra, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Para de querer ficar apressando as coisas. Deixa as coisas acontecer naturalmente. Para de ficar forçando a situação. Quanto mais você força, às vezes é pior. Deixa as coisas acontecer naturalmente. Aí fala: é chegado a hora. É chegado a hora. O tempo de Deus. Eu gosto muito desse versículo, que está em Eclesiastes 8:5. Diz assim: quem obedece às suas ordens não sofrerá nenhum mal. Não sofrerá mal algum. Pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração do sábio. Você sabe que existe uma diferença entre aquele que é sábio e aquele que é culto? Sabe que tem gente que pode ser muito culta, mas no entanto não ser sábia? Ou às vezes inteligente e não ser sábio? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio de verdade, você primeiro tem que temer ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Mas, queridos, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. O tempo todo o diabo tentou fazer Jesus pecar, porque se ele tivesse conseguido fazer Jesus pecar, na verdade, o ministério dele não seria completo, ele não teria ido para a cruz. Então, na verdade, o que aconteceu com Jesus? Olha o que aconteceu. Está em Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então ele passou por essa vida e aguentou tudo para que ele, na verdade, fosse glorificado.
E às vezes a gente passa por algumas situações, e a gente passa muitas vezes reclamando. Aí diz o 9 de Hebreus: e uma vez aperfeiçoado, tomou-se a fonte de vida, de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, queridos, se ele viveu isso e teve que, na verdade, obedecer para poder ser justificado, imagina nós. Eu sei que você sabe disso. Então, Jesus, ele veio e cumpriu a sua missão. Qual era a missão dele? Morrer na cruz, não ter pecado. E por causa disso, nós somos justificados, nós somos redimidos, nós somos lavados. Agora, mas ainda o texto fala de João: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então nós sabemos que vida eterna é uma vida que não se acaba, mas a vida eterna também é uma qualidade de vida. Queridos, depois que nós recebemos Jesus, nós não podemos viver a mesma vida que nós vivíamos antes, porque agora somos uma nova criatura. Então eu preciso viver a vida de Deus. Amém? Então ele fala, a vida eterna, que vida é essa? É a vida zoe, a vida de Deus. Mas a vida eterna está em conhecer. Então, se você não conhece a Deus, você não tem como desfrutar da vida eterna. A vida que Ele dá, a vida zoe que Ele dá. Agora, em Daniel 11:32 diz assim: e o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Você conhece Deus? E por que muitas vezes, ou da maioria das vezes, você não anda em fortaleza e não tem uma vida ativa com o Senhor? O texto de Daniel fala que aquele que conhece, aquele que tem relacionamento com Ele, aquele que anda na sua presença, veja só, queridos, não é aquele que vem à igreja, é aquele que anda com o Senhor. Ele vai se tornar forte, cada vez mais forte. Então, queridos, quanto mais você conhece Deus, mais forte você tem que ser. Forte para quê? Para poder resistir aos dias maus. Forte para poder viver a sua vida no dia a dia. Forte para poder aguentar afrontas. Então, exatamente isso, nós precisamos estar conhecendo o Senhor para nos tornarmos fortes. Mas, eu queria, na verdade, dizer o seguinte: o que esse texto tem a ver conosco e como que eu posso contextualizar isso para os nossos dias? Embora eu já tenha falado já algumas coisas. E eu fui pensar, e comecei a pensar no povo escravo no Egito. O povo está lá escravo no Egito. Eles tinham comida no Egito? Sim ou não? Tinha cebola, tinha carne. Mas eles viviam uma vida livre? Não, não viviam. Eles eram escravos. Eles tinham casa, comida e roupa lavada, mas eram escravos. E eles queriam sair daquela escravidão. Porque tudo que nós queremos é liberdade. Porque Cristo nos libertou para que nós sejamos livres. Não somos mais escravos de nada, nem do medo, nem de nada. Mas é interessante que eles começam a clamar por um libertador. E Deus levanta um libertador. Moisés vai libertar o povo lá. Então, em Êxodo 14, você não precisa colocar na tela, em Êxodo 14, ali Moisés vai tirar o povo do Egito. Eles saem de lá do Egito pobre? Não. Eu estava vendo uma reportagem há um tempo atrás, falando que diz que o Egito estava querendo a riqueza de volta que eles levaram, que Israel levou. Porque eles deixaram o Egito na bancarrota.
Eles levaram o ouro, levaram tudo que podia. Saíram de lá com ouro. Mas só que o que você vai fazer com ouro, com riqueza no deserto? Não tem o que comprar. E Moisés leva o povo de lá, do Egito, para a terra prometida, para Canaã. Em Êxodo 14:1, diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acompanhados à beira-mar, perto de uma cidade aqui que eu não sei ler não, de frente a Balá-Zolim. Vocês gostaram, né? Aproximaram-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios marchando em direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos nesse deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Eles estavam escravos lá e agora está reclamando porque aconteceu alguma coisa. Eles sabiam que o exército estava atrás e eles agora a gente vai morrer aqui. E eles começaram a reclamar. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Queridos, eles estão diante de uma situação, Deus jamais ia tirar eles de lá do Egito, para poder colocar eles numa enrascada. Mas as dificuldades vão aparecer. E o que acontece? O povo começa a lembrar do Egito. Começa a reclamar. Aí você sabe o que aconteceu. O mar se abre, né? Eles avançam e depois acontece o que aconteceu. Mas eles começaram a lembrar e a ter medo. Queridos, nós estamos vivendo dias, e quanto mais se aproxima do fim de todas as coisas, o diabo vai querer colocar nas pessoas, inclusive no povo de Deus, medo. Mas nós não temos o espírito de medo, queridos. Você não pode ser escravo do medo, porque você não foi chamado para ter medo e andar em medo. Porque se Cristo venceu, nós também temos que vencer. Então, em Êxodo 15:21, diz assim: Miriam respondia cantando. É interessante que depois que atravessa o mar, né? A Miriam pega o seu tamborim e começa a dançar. E eu lembro de uma pregação há um tempo atrás que eu ouvi. Ela cantou o cântico certo do lado errado. Porque quem tem fé canta antes, ela cantou depois. Por que não cantou? Antes eles estavam reclamando. Agora passou o mar, aí ela pega o tamborim e vai dançar agradecendo. Queridos, aprenda a cantar antes. Quem tem fé canta antes. Cantar depois que tudo aconteceu é fácil. Comece a glorificar antes. Amém? Então depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias, e caminharam no deserto sem água. Então chegaram a Mara. Olha que coisa, eles estão caminhando 3 dias sem água. 3 dias, caminhando. De repente, sabe aquela miragem, aqueles oásis que tem? De repente eles avistaram, será uma miragem? Aí eles vê água. Água! Aí eles pularam de cabeça para poder beber água. Quando eles foram beber, a água era amarga. E eles começaram a reclamar. Começaram a murmurar. É interessante que Moisés pega um lenho, clama ao Senhor, e ele joga o lenho na água, e a água fica doce. Queridos, o que representava esse lenho? Esse lenho representava nada mais do que a cruz de Cristo.
Queridos, talvez você esteja passando pela sua vida momentos de amargura, mas eu quero te dizer, o Cristo que está dentro de você é o suficiente para poder tornar toda amargura em coisa doce. Em nome de Jesus, se você de repente tem passado por momentos de amargura, transforme essa amargura em coisa doce, seja você aquela pessoa que vai ficar nos ambientes e vão transformar os ambientes, queridos. E a pessoa, que coisa interessante, que maravilha, de repente tem uma situação difícil, e de repente está todo mundo lá triste, e de repente chega o Renan. Aí todo mundo diz, gente, o Renan chegou, mas pode ser você. Querido, seja você aquela pessoa que vai mudar a situação, porque você tem Cristo, o lenho já está em você, Cristo já está em você, então na sua vida não deve ter lugar para amargura. Mara significa amargo. Queridos, o amargor não pode estar dentro daquele que tem crente, que tem Jesus. E a vida deles aqui era reclamar. Aí Moisés vai, joga o lenho e a água fica doce. Isso está em Êxodo 15, 21. O 26, em Êxodo 16, 1, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, que comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Queridos, ninguém viu mais milagre do que o povo de Israel ali no deserto. Ninguém viu mais milagre. Milagre. Vai falar que milagre aumenta a sua fé? Pode ser que aumente a sua fé. Eu creio que sim. Mas, querido, o que vai aumentar a sua fé é o dia a dia, as coisas acontecendo e você vencendo cada situação. Cada situação. E aqui eles começam a lembrar do Egito. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Existem pessoas que estão vivendo do passado. Quando eu tinha. Quando eu estava naquele emprego lá. Eu tinha 14º, eu tinha 15º, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Quando eu morava naquela cidade, quando eu estava naquela igreja. Mas aquele pastor, mas aquele fulano, aquele beltrano. Queridos, em nome de Jesus, o que passou, passou. As pessoas que vivem do passado, queridos, para de ficar olhando para o retrovisor. O que passou, passou. O passado não vai mudar o presente. Quando eu tinha. Então, a pessoa não faz nada porque ela olha para trás e fala: quando eu tinha, mas agora eu não tenho, então eu não posso fazer. Mas existe aqueles também que só pensam no futuro. Quando eu tiver. Quando eu tiver. Inclusive tem uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de um homem que foi chamado para poder servir, para se dedicar ao trabalho do Senhor. E ele falou: não, pastor, eu estou perto de me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao Senhor. Agora não, agora deixa eu viver minha vida, tranquilo. E depois, no futuro, quando tiver tudo certinho, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Ele se aposentou. Mas Deus o levou. Ele foi para a glória. Queridos, o Senhor quer usar você, não do jeito que você está, mas no tempo presente. O que nós temos que fazer é aproveitar as fases que nós estamos vivendo. Você está vivendo essa fase? Aproveite ao máximo essa fase e dedique-se ao Senhor.
E dedique-se ao Senhor. Para de ficar falando, quando eu tinha, ou quando eu tiver. Não, você está vivendo esse momento, é nesse momento que você vai entregar aquilo que você tem para dar para o Senhor, amém? Então, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Reclamando. E o Senhor chega para Moisés e fala o seguinte: eu vou destruir todo esse povo. Depois você pode ler lá em Números, em Êxodo. Eu vou destruir todo esse povo. Aí Moisés chega para o Senhor: não, Senhor, não faz isso não. Eles têm uma cerviz dura, um coração duro. Tem misericórdia, Senhor. Não faz isso não. Tá bom, Moisés. Eu não vou destruí-los, mas nenhum deles vai entrar na terra prometida. Nenhum deles. E nenhum deles entraram, queridos. A desobediência vai fazer você não aproveitar algumas coisas que o Senhor tem para você. A falta de andar nos caminhos do Senhor vai fazer você não colher aquilo que Deus tem para você, o melhor dele. Mas quem é a nossa terra prometida, queridos? Nós já entramos na terra prometida, queridos. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque estar com Cristo é a melhor coisa desta vida. Ele já está em nós. Nós somos, na verdade, nós vamos para o céu. Sim, claro que vamos para o céu. Vamos reinar com Cristo? Sim, vamos. Mas a vida eterna tem que começar aqui. Se a vida eterna não começa aqui, você não está preparado para entrar na vida eterna lá. Amém? Mas, já concluindo aquilo que eu quero dizer, o que é o reino de Deus? João fala. O reino de Deus, Romanos, se não me engano, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, queridos, será que nós temos vivido uma vida que glorifica a Deus? As suas atitudes, quando você está sozinho, tem glorificado o Senhor, as minhas atitudes? As pessoas podem olhar para você e para mim e falar: puxa vida, eu quero aquilo que você tem. Queridos, Jesus Cristo, Ele glorificou a Deus, cumprindo a sua missão. E nós temos uma missão também, queridos. Talvez você não vá para missões. Talvez você não seja para ser um pastor. Mas eu quero te dizer uma coisa: você tem uma missão na sua casa. Você, marido, tem uma missão de dar conta da sua esposa e dos seus filhos. Você, mãe, você, esposa, tem obrigação de respeitar o seu marido. Você, filho, tem obrigação de obedecer o seu pai, de ser honesto, de ser íntegro, de ter caráter. E se alguma atitude que você for tomar, você perguntar: Senhor, essa atitude que eu vou tomar vai glorificar o teu santo nome? Eu quero fazer. Queridos, a nossa vida tem que ser uma vida que glorifique ao nome de Deus, com todas as nossas atitudes. E Filipenses 4:8 vai falar: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é digno de louvor, pratiquem isso. Filipenses 1:2 diz: vivei de modo digno do Evangelho, para que o nome de Cristo seja glorificado. Queridos, a vida eterna é essa, que conheçam ao único Deus verdadeiro. Se você entrou aqui hoje e você conhece o único Deus verdadeiro, amém. Outros povos também conhecem. Mas você precisa conhecer Jesus, o Cristo. Porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual nós devemos ser salvos.
Este é Jesus, que morreu na cruz para poder te salvar. O glorificado Santo de Israel. Eu queria que apagassem as luzes um pouco. Eu queria falar com você que talvez entrou aqui pela primeira vez e ainda não tomou a decisão de seguir a esse Deus verdadeiro, a Jesus Cristo. Eu queria desafiar você a recebê-lo como o único e verdadeiro Senhor da sua vida. Eu quero te dizer, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar. Porque você recebe de presente quando você... Obrigado, Pai. Deus está sempre pronto a restaurar. Deus está sempre pronto a te dar uma nova chance. Eu sei que eu não combinei com um grupo de louvor, mas eu vou pedir para o Daniel vir aqui me ajudar. Nós vamos cantar uma canção que diz assim: ao único que é digno. Você conhece? Sabe tocar, Rafa? Ao único que é digno de receber. Queridos, esse Jesus, Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Ao Rei eterno, imortal, o invisível, mais real, a Eles ministramos o louvor. Pode puxar. Esse é Jesus, do qual, queridos, nós temos a obrigação de honrar o Teu Santo, o nome dEle. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que possamos estar vivendo uma vida que glorifique o Teu santo nome. Sol, Lá menor, Receber. Sol. Vamos ficar em pé. A honra e a glória, a força e o poder. Agora Sol menor. Sol menor. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos ao único, Dozão, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Obrigado, Pai. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. acima agora. Aí vai no Lá menor. Adoramos. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Se existe alguma área da sua vida que precisa de restauração, se existe alguma área da sua vida que precisa de um up da parte do Espírito, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Tem alguém aqui assim? Vem aqui, nós vamos orar juntos. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja frio, talvez você esteja precisando de ajuda. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar com você e por você. Tem alguém mais? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a
a força e o poder. Obrigado, Pai, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Nós estamos num ambiente de milagres. E se você está com alguma dor ou alguma enfermidade, eu vou pedir a você para que coloque a mão onde está doendo, aonde está te incomodando, e nós vamos orar. E pelo Espírito você vai ser curado em nome de Jesus. Coloque a mão aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura, Pai, na vida dos meus irmãos, ó Deus. Toda dor sumindo, Senhor. Todo cálculo renal saindo, Pai. Pai, em nome de Jesus, funcionando o intestino, Pai, o pulmão, o coração, Pai, o estômago, Pai, o baço, o fígado, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, toda diabetes sendo sarada em nome de Jesus, todo problema na coluna sendo sarado em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Diga assim: eu consagro todo. Se existe alguma área na sua vida que não está consagrado, consagre todo o seu ser a Ele. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, amém. Você pode se assentar.